pessoal, vamos fazer hoje um exemplo prático em Java do conceito de herança na programação orientada a objeto. Então, vamos utilizar o projeto das últimas aulas, o projeto de uma conta bancária, de um sistema bancário de um determinado banco, e vamos reestruturar o projeto a partir dos conceitos que aprendemos na última aula sobre herança em programação orientada a objeto. Então, vamos criar uma classe pessoa. Essa classe pessoa ela terá todos os atributos e métodos comuns para qualquer tipo de pessoa. Então, nome, CPF, idade vão sair da classe cliente, vão vir para a classe pessoa, bem como os seus métodos acessórios. A classe cliente, vamos adicionar um novo atributo bloqueado, que é do tipo booleano, para saber se o cliente está bloqueado ou não, se ele está ativo ou não. E tem também, já tinha o atributo listas, contas, que é do tipo lista de conta bancária. Vamos também criar a classe funcionário. Funcionário também vai herdar de pessoa, assim como o cliente herda de pessoa, né? Então, tanto cliente como funcionário são uma pessoa. O cliente é uma pessoa e o funcionário é uma pessoa. Então, tanto cliente como funcionário terá os atributos e métodos públicos e protegidos declarado na classe pessoa. Então, funcionário e cliente terá nome, CPF e idade. E a classe funcionário terá o atributo salário, que é um atributo específico do funcionário, não é qualquer pessoa que tenha um determinado salário. Então, vamos estar fazendo essa implementação agora. Vou deixar aqui do lado o slide e vou deixar aqui o código-fonte. Então, nosso projeto, vamos começar pegando aqui o cliente, que tem nome, CPF, idade. Então, esses atributos eles vão lá para a classe pessoa. Então, vamos começar implementando a classe pessoa. Essa é a primeira que nós vamos implementar. Então, aqui dentro do projeto banco, dentro do pacote classes, clicar com o botão direito dentro do pacote novo, nova classe Java. Vou colocar essa classe com o nome pessoa, com P maiúsculo, dentro desse pacote classes. Cliquei em finalizar, criou-se aqui a classe pessoa dentro do pacote classes. Então vamos começar a implementar. Então, vou vir aqui na classe cliente e vou recortar os atributos. Editar, recortar, recortei. Nota que está dando um erro aqui na classe cliente, não preocupe, depois a gente corrige. Com o cursor aqui no início, editar, colar. Copiei aqui e colei os métodos aqui. Bom, como já vimos em aulas anteriores, vamos gerar automático o método construtor. Então, clique o botão direito aqui no meio do NetBeans, inserir o código. Vou inserir o método construtor. Primeiro vou inserir o método construtor sem definir valor para nenhum atributo. Então, crio o método construtor. Vou inserir mais um outro método construtor, definindo valores, já construindo o objeto, já com valores para cada um dos parâmetros. Por fim, vamos criar os métodos acessórios também para os métodos get e set para alterar e pegar os valores dos atributos, nome, CPF e idade. Então, cliquei no botão direito, inserir código, Alt Insert, Getters e Setters. Marquei aqui os três, cliquei em gerar. Ele criou aqui o get nome, que retorna o nome, o set nome, que recebe o nome como parâmetro e altera o valor do atributo nome, get CPF, que retorna o CPF, o valor do atributo CPF, set CPF, que altera o valor deste atributo, get idade, set idade. Vou colocar aqui o método público, boolean, valida CPF. Esse método, por enquanto, não vamos colocar o código que valida CPF, vamos colocar que retorna true, só para ter mais um método além dos métodos acessórios. Ok, nossa classe pessoa já está implementada, que é a nossa superclasse. Agora a classe cliente está dando uns erros. Então, o primeiro erro foi porque a gente retirou os atributos. Só que falei que vamos adicionar aqui um outro atributo private boolean
bloqueado. Que, se por acaso foi instanciado um objeto na classe cliente, não definir se o cliente está bloqueado ou não, vamos iniciar que ele não esteja bloqueado. Então, esse atributo começa com valor falso. Agora, temos que fazer algumas alterações. Outra alteração que temos que fazer, note que a classe cliente, ela é filha da classe pessoa. Então, eu tenho que fazer isso no Java, tenho que fazer essa herança, tenho que definir essa herança. Então, eu vou falar que a classe cliente, ela possui os mesmos atributos da classe pessoa. E no Java, quando estiver criando a classe filha, subclasse, fala que ela estende de uma classe mãe, de uma superclasse. Então, estou falando aqui que criando uma classe pública chamada cliente que vai estender da classe pessoa, que já foi criada anteriormente. Nós criamos. Aí, cria-se aqui um método construtor que não define valor para nenhum parâmetro, nenhum atributo. Então, vamos chamar o método construtor da classe mãe, superclasse. Então, basta eu colocar aqui o super. Ele acessa o método construtor sem passar nada como parâmetro, só para criar parte do objeto cliente, que parte do objeto cliente está na classe pessoa. Então, para já construir o cliente com os atributos e métodos que foram definidos na classe pessoa. O método construtor agora de cliente, ele continua recebendo o nome, porque um cliente é uma pessoa, então uma pessoa possui um nome, um CPF e uma idade, então um cliente continua tendo um nome, um CPF e uma idade. E agora ele vai, a forma como ele vai definir esses atributos, não é aqui que é definido esses atributos, é lá no método construtor da classe mãe. Então, coloco o super e defino aqui os valores, nome, CPF e idade. Então, construir um objeto cliente já definindo o nome, o CPF e a idade. Posso construir também um outro objeto definindo um nome para ele, um CPF, uma idade e também a situação, se ele está bloqueado ou não. Então, vou colocar aqui um boolean bloqueado. Construindo mais esse método construtor. Então, eu tenho aqui, primeiro, eu construo defino os atributos e métodos para a classe cliente, que são da classe mãe, né, da classe superclasse, a classe estendida. Então, eu defino aqui super nome, para construir o nome, CPF, idade. Com isso, eu já construí parte da classe cliente, que é referente à parte que foi implementada na classe pessoa. E agora, eu altero o valor do atributo específico da classe cliente, que é o bloqueado. Então, is.bloqueado recebe o parâmetro passado na variável bloqueado nesse trecho do código. Após definir os métodos construtores da classe cliente, vamos excluir esses atributos que não há necessidade, porque eles foram implementados lá na classe pessoa, e vamos adicionar, inserir o código aqui, referente aos gets e sets dessa classe. Então, temos apenas aqui o atributo bloqueado. Cliquei em gerar, note que o atributo bloqueado é do tipo boolean. E aí, é gerado aqui um set bloqueado, que altera a situação do cliente. E ao invés de ter um get bloqueado, tem um is bloqueado, que retorna se está bloqueado ou não. Se é verdadeiro ou falso, né? É um booleano. Então, ao invés de ter um get, esse é o padrão em Java quando eu tenho um retorno de um atributo booleano. Se você colocar aqui get bloqueado, também não está errado, porém está fora do padrão que o pessoal programa em Java utiliza. Tá?
Bom, os demais métodos, já tínhamos o método getContas, que retorna um ArrayList de conta bancária. Tínhamos o método addConta, que adiciona uma nova conta no atributo contas. E um método imprimeContas, que percorria a lista de compras, né? O ArrayList, e imprimia todas as contas. Isso vamos continuar mantendo. Por fim, vamos criar agora uma nova classe, que é a classe funcionário. Criando uma nova classe, funcionário com F maiúsculo, instanciando essa classe aqui. Iniciei, ok, bacana. Aumentar o tamanho da fonte aqui, ok. A classe funcionário, olhando aqui a nossa modelagem, ela também estende de pessoa, ou seja, o funcionário é uma pessoa e ela tem um atributo específico que é o salário do funcionário. Então vamos implementar esta classe. Então, public class funcionário, ela vai estender extends de pessoa. Então, ela vai possuir os atributos e métodos públicos e protegidos da classe pessoa. Então, vamos definir aqui um atributo específico da classe funcionário, ou seja, somente o funcionário vai ter este atributo aqui. Private, todos os atributos privados, double, salário. Então, a pessoa comum não é necessário ter esse atributo. Agora, o funcionário sim, é importante. Então, definindo aqui o método construtor dessa classe, public funcionário. Esse método construtor não vai receber nenhum valor como parâmetro, então não vai ser definido quando instanciar o objeto, não vai ser definido valor para nenhum atributo. Porém, já que eu vou construir o atributo, construir um objeto da classe funcionário, e parte desta classe funcionário está sendo construída na classe que funcionário estende, então eu tenho que chamar o método construtor da superclasse. Então, vou colocar aqui super, e com isso chama o método construtor da classe estendida, no caso a classe pessoa. Então o método super faz isso. Criando outros métodos construtores, vamos aproveitar aqui e adicionar outros métodos construtores. Onde seria o código? Seria um novo construtor. Então, vamos fazer na unha mesmo, né? Como é um método construtor de uma classe que herda de outra classe, vamos fazer na unha. Então, public funcionário. Primeiramente, vamos definir os valores para os atributos que foram implementados na classe estendida, no caso, o nome, o CPF e a idade. Esses valores, eles vão ser definidos lá na superclasse, na classe estendida. Então, super, nome, CPF, idade. Igual temos aqui no método construtor a classe pessoa. Ó, nome, CPF, idade. Continuando, criar um terceiro método construtor aqui, que vai já definir o valor para todos os atributos. Nome, CPF, idade e salário desse funcionário. Ok? Então, primeiramente, chama-se o método construtor, passando como parâmetro o nome, CPF e a idade. E, por fim, atribui um valor para o parâmetro local, parâmetro específico. Desconto salário, recebe salário. Os get e set salário, isso a gente já viu em outras aulas, então vou inserir automaticamente. Vou inserir aqui os métodos get e set do atributo salário. Isso aqui, tranquilo, nós já vimos em outras aulas. Está faltando agora implementar o método bonificação. Então, um funcionário, ele terá
a seguinte bonificação. Public double para retornar a bonificação. Bonificacão. Lembrando, evitar caracteres especiais e acentuação e C cedilha. Para retornar aqui, salário, ele vai ter 10% de bonificação. Então, o salário dele vezes 0,1 ou 0,10. Com isso, eu tenho o retorno da bonificação. Está dando um erro aqui na classe cliente. Vamos dar uma olhada por que está dando um erro. Verificar qual que é esse erro. Sys.nome. Ah, bacana. Olha só, está dando um erro no método imprime contas. Então, o que acontece? O método imprime contas está dando um erro porque o atributo nome não está mais nesta classe. Então, para eu acessar ele, ao invés de ser sys.conta, eu coloco super para eu acessar um atributo ou um método da classe mãe. Super.nome. Nome, se você olhar aqui na classe pessoa, é um atributo do tipo privado, então eu não consigo acessar de outra classe. Porém, tem uma outra forma de acessar o nome de uma pessoa. Basta eu usar o método getNome. Então, o que eu vou fazer aqui? Põe super.getNome. Então, eu tenho acesso ao nome. Está dando um erro aqui embaixo também. Eu não tenho mais o this.nome, então agora eu vou ter super para acessar um método ou um atributo da classe derivada, .getNome.